Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, nós continuamos aqui o estudo da suspensão condicional do processo, que está prevista no artigo 89 da Lei 9.099. E nesta aula aqui em específico, nosso estudo será do parágrafo 1º, tá certo? Lembrando para vocês que a suspensão condicional do processo também é chamada de sursi processual ou sursi antecipado, tá? Ela é um instituto despenalizador previsto na Lei 9.099 que se aplica não só a infrações penais de menor potencial ofensivo, tá bom? Aplica-se inclusive fora do juizado especial criminal, conforme critérios que nós aprendemos na aula anterior. Vamos então à leitura desse dispositivo. E eu já quero ressaltar para vocês que nesta aula nós estudaremos só até esse ponto aqui, olha. Daqui para baixo eu vou fazer uma aula específica, tá bom? Então, quanto às condições, nós teremos uma aula específica. Hoje nós estudaremos só esse trecho inicial. E o que diz nesse parágrafo 1º? Diz que aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições. Então, este parágrafo 1º diz que aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições. De início, nós vemos aqui a primeira expressão, que é aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz. Entendam, então, pessoal, que será designada uma audiência para a tentativa de celebração do acordo de suspensão condicional do processo, sendo que nesta audiência estarão presentes promotor de justiça, juiz, denunciado e defensor, ok? Então, dessa audiência participa promotor de justiça, denunciado, seu defensor e o juiz. O juiz, então, participa, isso é importante, né? Porque é uma audiência judicial, o juiz está presente. Como é que funciona essa audiência, professor? Na ocasião, o promotor de justiça negocia o acordo de suspensão condicional do processo com o réu e o seu defensor. Essa negociação, friso para vocês, é exclusiva entre promotor de justiça, réu e defensor. Então, o juiz ele não pode participar da negociação. Tá bom? Se o juiz participasse aqui da negociação, ele feriria o sistema acusatório. Então, a negociação tem que ser entre Ministério Público, que é o titular da ação penal, e o réu com o seu defensor. Perfeito? E legal. Aí eles negociam, chegam a um acordo, a um denominador comum. O que eles fazem? Eles submetem esse acordo ao juiz para homologação. Então, veja que a atuação do juiz dentro dessa audiência de celebração de acordo de suspensão condicional do processo, ela não é nesse momento inicial de negociação. A parte da negociação não tem a atuação do juiz. O juiz, ele se mantém isento ali. Então, as partes ali negociam e chegam a um denominador comum. Aí sim, elas submetem esse acordo ao juiz, para que o juiz faça o quê? Homologue o acordo. Aí eu chego aqui e faço uma indagação para vocês, que já foi feita quando nós estudávamos aqui o Instituto da Transação Penal. Ora, professor, e o que acontece quando o denunciado e o seu defensor divergirem quanto à celebração da suspensão condicional do processo? Então, o acusado lá, por exemplo, ele quer celebrar o acordo de qualquer jeito. E ele quer celebrar, ele quer colocar um ponto final nisso. Já o defensor entende que não é vantajoso. Ou o contrário, o acusado não quer celebrar o acordo, mas o defensor vê, nossa, esse acordo é muito vantajoso para você, você precisa celebrar.
que acontece nessas situações aí de divergência? Pessoal, eu não vou dar a mesma aula, né, ensinar as mesmas coisas que eu ensinei anteriormente. Então, primeira coisa aqui, eu vou remeter vocês para a aula do artigo 76, parágrafo 3º da Lei 9.099. Lá, eu expliquei para vocês o que acontece no caso de divergência entre vontade do defensor e do autor do fato, quanto à celebração da transação penal. A mesma lógica que foi passada lá, vale aqui para a suspensão condicional do processo, tá? A única coisa que eu adianto para vocês aqui na aula de hoje é que eu entendo particularmente que deve ser respeitada a vontade do autor do fato, tá bom? Então, o que o denunciado aqui disser, entendo eu que deve prevalecer sobre a celebração da suspensão condicional do processo. Mas deem uma olhada nessa aula aqui que eu coloquei para vocês, porque lá a gente fala melhor sobre isso, perfeito? Vamos lá. E aí esse artigo 89, parágrafo 1º, ele continua dizendo o quê? Olha, recebendo a denúncia. Olha o que está escrito aqui. Isso é importante, tá? Isso é bem importante, porque isso aqui nos mostra um procedimento a ser adotado. A análise sobre a homologação do acordo de suspensão condicional do processo, ela deve ser precedida, olha só, ela deve ser precedida da análise sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia. Então, as partes celebraram um acordo, entregam para o juiz homologar, mas o juiz só homologa se for caso de recebimento da denúncia. Se porventura o juiz entender que é caso de rejeição da denúncia, aí o juiz não vai homologar. Aí o juiz vai fazer o quê? Olha, eu vou rejeitar a denúncia e porque eu estou rejeitando a denúncia, automaticamente eu não vou nem analisar essa homologação aí. Então veja que só há suspensão condicional do processo se houver justa causa para a ação penal. Perfeito? Só existe suspensão condicional do processo se também existir justa causa para a ação penal. Haja vista que o juiz, antes de analisar a homologação ou não do acordo, ele deve analisar se recebe ou se rejeita a denúncia. E aí, vou fazer uma pergunta para vocês para ver se vocês estão estudando, né, o curso, se vocês estão acompanhando mesmo. Deixem aí nos comentários, tá? Qual é o recurso cabível contra a decisão judicial que rejeita a denúncia no âmbito do juizado especial criminal? Olha a pergunta, hein? A pergunta é específica no âmbito do juizado especial criminal. Qual é o recurso cabível contra a decisão judicial que rejeita a denúncia no âmbito do juizado especial criminal? Respondam aí nos comentários, tem aula sobre isso já no curso. Mas ok, então a gente supera essa fase aqui, ciente de que deve necessariamente haver um prévio recebimento da denúncia para que só então o juiz analise a homologação. E aí o que acontece? Então, o juiz homologa o acordo. Ele dá o ok dele para a suspensão condicional do processo. E esse acordo vai começar a valer. Aí, nós temos essa parte final aqui desse dispositivo, que diz que poderá, então, aqui suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições. Então, pessoal, com isso nós percebemos algo, inclusive, que eu já citei para vocês na aula passada, que é o seguinte: durante a suspensão condicional do processo, o acusado ele estará submetido a um período de prova, no qual estará obrigado a cumprir algumas condições. Ora, é evidente isso. Como é que chama o acordo? O acordo chama suspensão, então é evidente que vai suspender o processo vai ficar suspenso. Nós já vimos, né, que aqui é uma suspensão de 2 a 4 anos. Suspensão o quê? Condicional. Então é evidente que o acusado tem que aqui ser submetido ao quê? Algumas condições, porque se não tivesse condições, não seria suspensão condicional, perfeito? Então aí o juiz homologa o acordo e submete o acusado a um período de prova, dentro do qual ele estará submetido a algumas condições. E ao final, como eu já expliquei para vocês, se ele cumprir certinho as condições, vai ter extinta a sua punibilidade, ok?
E aí eu continuo aqui para ressaltar para vocês que, quanto às condições, nós veremos elas na próxima aula, tá bom? Na próxima aula em específico, nós veremos as condições legais, né, que estão previstas na lei, que são justamente essas que estão expressas aqui, tá bom? E aí, ressalto também que, além dessas condições legais, também o juiz ele pode estabelecer outras a seu critério, conforme será visto aqui no estudo do parágrafo 2º. Mas aí vamos com calma, para nós não atropelarmos o conteúdo, né, para a gente ir aprendendo progressivamente. Perfeito? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.